Bem-vindo, aluno do médico concursado, futuros alunos. Sou o professor Ricardo Félix e hoje vou corrigir a prova da Polícia Federal, cargo administrativo, que ocorreu agora no último domingo. Eu estou com uma cópia que uma aluna me mandou. Esse gabarito ainda não saiu, nem mesmo o PDF, né, que a Sebrasp libera, mas vamos mostrar aqui um pouco do nosso feeling, como é que a gente raciocina na hora da prova, para que vocês tenham noção e criem a estratégia de prova de vocês, sabendo que nem sempre é obrigado você marcar a questão, você pode deixar algumas em branco, a depender da dúvida, a depender do seu desempenho nos outros testes, ok? Achei essa prova muito grande, achei ela cansativa, tá? São 70 questões, então isso pesa um pouco no final da prova, que você já vai estar um pouco cansado, então você tem que dar uma parada, esticar as costas, ir no banheiro, tomar uma água para voltar a ter um desempenho bom como teve no início da prova. É natural que você fique mais lento, fique meio de saco cheio, tá? E, inclusive, essa prova, as últimas questões eram meio chatas, então isso pode fazer você ser um pouco mais displicente e perder pontos preciosos para sua aprovação. Eu vou ler as questões de forma rápida, objetiva, para a gente ganhar tempo e não ficar chato. Então, esse modelo de prova, a primeira questão 51, é sobre ética médica e bioética, tá? Se houver registro legal em prontuário de diretivas antecipadas de vontade, que ateste a recusa da paciente à reanimação cardiopulmonar, em caso de patologia em estágio irreversível e incurável, o médico deverá considerar tais diretivas a despeito do desejo contrário de familiar no momento de um eventual PCR. Isso está correto. Se você deixa documentado os seus desejos, o que você quer que realmente seja feito, né, as condutas que sejam tomadas no momento que você não possa responder por si, estiver doente, um câncer terminal e tiver uma PCR, isso tem que ser respeitado pela equipe, tá? Independentemente da opinião da sua família, correto? Até porque essa é a ideia de ter uma diretiva antecipada, essa é a ideia também de deixar um testamento vital. O médico pode eximir-se da responsabilidade sobre algum procedimento indicado por ele, desde que outro colega também médico tenha participado da execução. Está errado. Você, quando indica um procedimento, você tem uma corresponsabilidade, né? Mesmo que você não execute o procedimento. Indicou um exame e deu problema, você pode sim ser responsabilizado. Questão muito legal essa questão do caso clínico 53 a 55. Paciente de 44 anos. Foi atendido no consultório, relatou síndrome do túnel do carpo, hipertensão, diabetes tipo 2 há 5 anos e está em uso regular de anlodipino, enalapril, hidroclorotiazida, metformina e vildagliptina nas doses máximas. Ela mencionou também lombalgia e hiperidrose. Ao exame físico, apresentava hiperlordose lombar, prognatismo mandibular, uma circunferência abdominal de 98, PA de 154 por 98, frequência cardíaca de 60, além de dor e limitação articular na região lombar. Demais achados de exame físicos foram normais. Então, ela tem de exame de bioquímica, um triglicerídeo de 198, colesterol total 240, um LDL de 170, HDL de 30, glicemia de jejum de 150 com a glicada de 8%. E ela traz um eletro que mostra uma bela de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. E a questão pergunta: o diagnóstico etiológico será elucidado com dosagens de metanefrinas urinárias de 24 horas. Então, quando eu vi essa questão, eu tive que reler esse enunciado 3 vezes, porque ele é muito grande. Mas uma dica para vocês: enunciados grandes que você se perde ali no jogo de palavras do caso clínico, vá para as alternativas e tente se orientar do que a banca está pedindo. Então, isso aqui é um caso que ele está puxando ali para um caso de hipertensão secundária. Eu não achei nada aqui parecido com feocromocitoma, tirando essa hiperidrose. E aí eu fui ler com calma. Olha o que é que ele traz de detalhes. Esse paciente tem síndrome do túnel do carpo. Quando eu vi, olhei, eu lembrei de mulheres grávidas, lembrei de hipotiroidismo, de diabetes e lembrei de acromegalia. Ele segue hiperidrose, é um detalhe de acromegalia.
dor lombar, prognatismo mandibular. Então, essa questão pode estar puxando aí para um caso de acromegalia com um paciente com síndrome metabólica, com diabetes, tá? Hipertenso. Então, se liguem nesses detalhes, porque a Sebrasp, ela gosta de acromegalia. Ela cobrou, inclusive, uma questão que puxou o tapete de muitos alunos no Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Ele fez um mix ali de conceitos que te induziu a uma doença tireoidiana e era um caso de acromegalia. Então, essa questão 53, falando de feocromocitoma, marcaria errado. 54. Recomenda-se receitar metoprolol como medicamento complementar, com vistas a um melhor controle de hipertensão. Achei bem, como é que eu posso dizer, que abenta, tá? Meio escorregadia essa alternativa. Eu marcaria errado, porque a quarta droga para hipertensão, né, uma hipertensão mais refratária, é a espironolactona, e esse paciente ele tem uma frequência de 60 batimentos por minuto. Então, entrar com beta-bloqueador nesse contexto poderia ser danoso. Ele não me deu nenhuma informação a mais sobre uma doença coronariana, então marcaria errado, mas não duvido a banca trazer um gabarito diferente. A paciente apresenta indícios de lesão em órgão-alvo devido à hipertensão. Ok, ela tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Seguindo, paciente de 66 anos, antecedente de hipertensão há 12 anos. Comparece ao ambulatório com queixa de dispneia. Há 3 anos iniciou um quadro de dispneia progressiva, inicialmente aos grandes esforços, no momento aos pequenos esforços. Relata que usa enalapril, espironolactona e carvedilol nas doses máximas. Ao exame físico, apresenta-se com extremidades quentes, normocorado, frequência cardíaca de 124, PA de 118 por 78, presença de turgência jugular, saturação de 92%, estertores em bases e ritmo cardíaco regular em 3 tempos, sem sopros. Além disso, tem um edema de membros inferiores. Os exames de rotina não revelaram nada de diferente e o eco de 2 meses atrás mostrou uma fração de ejeção de 36%. Então, paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção baixa, reduzida e que vem aí piorando do ponto de vista sintomático, com congestão, com estertores, urgência, né, com edema de membros inferiores. O que é que ele fala? De acordo com a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda. Precisa dizer mais alguma coisa por onde você vai estudar? Por onde você vai estudar insuficiência cardíaca para Sebrasp? Olhe as dicas que a banca vai te dando na prova, tá? Então, esse tipo de diretriz tem que ser lida na sua preparação para Sebrasp. O modelo clínico hemodinâmico de descompensação do caso é o mais frequente observado e o de melhor prognóstico. Correto. Inclusive, eles cobraram, é o perfil B, eles cobraram esse conceito em prova recente também. Agora, se eu não me engano, o TRF ou do STJ em 2024. Mesma coisa. No caso em questão, indica-se dopamina, por sua ação inotrópica positiva e pela redução da pós-carga. Não vejo indicação de dopamina nesse cenário, tá? O paciente não tem, talvez, indicação nem de internação. Então, dopamina não, dobutamina, tá? Não vejo indicação nesse momento. Deve solicitar também uma troponina ultrassensível. Correto, esse paciente pode ter uma síndrome coronariana sobreposta, levando aí a descompensação da insuficiência cardíaca. Nesse caso, é recomendável substituir enalapril por sacubitril valsartana. Marcaria correta, tá? O famoso Entresto é uma medicação excelente em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Já a partir aí da classe 2, né, classe 2 a 4, você poderia usar. O paciente apresenta 4 critérios diagnósticos maiores de Framingham, de insuficiência cardíaca. Aqui eu tive que conferir, tá? Eu marcaria essa questão, talvez eu deixasse até em branco na hora da prova, mas pelo que eu chequei, ele tem estertores, é um critério maior, estertores pulmonares, turgência e terceira bulha, tá? Taquicardia e edema de membros inferiores são critérios menores, então essa questão deve ser errada. Seguindo, paciente de 78 anos de idade relatou durante atendimento ambulatorial intensa dor torácica à direita, com piora a inspiração profunda, acompanhado de espinéia súbita e um episódio de síncope.
reportou que havia retornado de viagem de carro de 12 horas havia 3 dias. Parou aqui, já pensa em tromboembolismo pulmonar. Ao exame físico, encontrava-se dispneica, frequência cardíaca de 128, frequência respiratória 32, saturando 86%, PA de 84 por 56. Não foram detectadas outras alterações ao exame físico e os marcadores de necrose miocárdica, exames laboratoriais e raio-x de tórax estão normais. O eletro é apresentado a seguir. Ficou muito ruim essa imagem, mas eletro de TEP, na maioria das vezes, você vai procurar o S1Q3 T3, tá? Que dá para ver visivelmente que tem uma onda Q profunda na terceira derivação e inversão de onda T. Deve ter um S1, uma onda S profunda aqui na derivação 1, tá? Então, é um TEP. Em relação ao caso, responda. Observa-se, em relação ao paciente questão, baixa probabilidade de disfunção sistólica de VD. Só se esse paciente está tendo um TEP agudo, ele vai evoluir com uma alta probabilidade de disfunção de VD, tá? Então, questão errada. No caso em apreço, deve-se iniciar imediatamente tratamento com varfarina. Varfarina você vai começar em associação com algum outro anticoagulante, aquela questão, né, da redução do fator da proteína C, tá? Que pode induzir o aumento um aumento da própria trombose se iniciar a farina antes da hora. Esse paciente tem indicação até de trombólise, é um paciente que está dispneico, está saturando mal, está hipotenso. Então, não é para iniciar a varfarina aí de cara. Paciente obeso, 38 anos, tabagista, queixou-se ao médico que o atendeu em consulta de uma sensação de queimação retroesternal após as refeições ou quando deitado, que acometia há 2 meses. Negou outros antecedentes patológicos, pessoais ou familiares. O exame físico não revelou anormalidade significativa. Pergunta-se: o paciente deve ser orientado a abandonar o hábito de fumar tabaco para a redução da frequência e da gravidade dos sintomas. Vejo isso como correto. Parar de fumar, parar de beber, tentar perder peso são medidas aí não farmacológicas, né, do tratamento de doença do refluxo. Deve ser o caso. O inibidor de bomba de prótons é recomendado com tratamento farmacológico inicial nesse caso. Também vejo essa questão como correta. Seguindo, julgue os itens subsecutivos a respeito de doenças renais e urológicas. Aqui eu tenho uma informação para vocês que vale ouro, tá? Parte de nefrologia, parte de reumato, tá? Da Sebrasp, tem que ler o Harrison. As questões saem de lá, tá? Se você tiver acesso ao Harrison, pode estudar a parte de glomerulopatias, de lesão renal aguda, parte de doença renal crônica, porque tá lá. Eles copiam e colam o que está no Harrison na prova da Sebrasp. Questões de litíase renal, pielonefrite, vem do Harrison. Na parte de reumato, gota, artrite reumatoide, o próprio lúpus, esclerodermia, tem que ler, tá? Inclusive a parte de fisiopatologia dessas doenças, que vira e mexe, eles cobram Ctrl+C, Ctrl+V. Então, esse trecho muito ácido, trecho mais difícil da prova. A insuficiência renal aguda é frequentemente atribuída à necrose tubular aguda, sendo a confirmação pela biópsia da necrose tubular mais facilmente documentada nos casos de isquemia e sepse. Isso aqui está errado. O próprio Harrison traz essa informação de que não é possível documentar casos de necrose tubular secundário à isquemia e sepse. É muito inespecífico, não dá para você dizer que tem necrose tubular associada a esse tipo de lesão, tá? Errado. É neutro ou mesmo reduzido o risco de formação de cálculos de oxalato de cálcio em homens que fazem uso de suplementos com vitamina C. Isso caiu há pouco tempo também, TRF6. O uso de suplemento de vitamina C aumenta o risco de cálculos de oxalato nos homens. Ctrl+C, Ctrl+V do Harrison, mas não aumentam nas mulheres. A questão anterior do TRF falava o contrário, que as mulheres tinham aumento de risco de cálculo renal por oxalato nas mulheres que suplementavam. Então, fiquem ligados, estudem as provas antigas, fiquem atentos ao nosso material, porque a gente tenta trazer
realmente esses detalhes que fazem diferença na prova de vocês, tá? Glomerulonefrite persistente, que agrava a função renal, é sempre acompanhada de nefrite intersticial, fibrose renal e atrofia tubular. É muito comum esses conectivos, sempre, nunca, totalmente, indicar algum erro na questão, tá? Na Sebrasp isso é intuitivo e é o correto a ser feito. Porém, essa questão está correta. Também é uma questão tirada do Harrison, que traz exatamente esse conceito. Poxa, mas que pegadinha esse sempre e tal. Isso caiu no TRF6, pessoal, poucos meses atrás, e os caras repetiram. Então, eles vira e mexe, eles repetem as mesmas questões de provas anteriores. Você precisa conhecer essas provas para ganhar uma questão dessa. Muita gente vai errar essa questão, vai perder, não vai pontuar, ainda vai perder um ponto ganho. E você bota esse ponto extra no bolso. Na síndrome nefrótica, o edema secundário à retenção de sal e água não deve ser controlado com o uso de diuréticos, sob o risco de forte depressão do volume intravascular. Diurético terapia faz parte do tratamento de síndrome nefrótica, né? Tudo com bom senso vai dar certo. Então, 68 é errado. São fatores de risco independentemente associados à pielonefrite em mulheres jovens e saudáveis. Relações sexuais frequentes, novo parceiro sexual, infecção do trato urinário nos 12 meses precedentes ao diagnóstico de pielonefrite, história materna de tudo, diabetes e incontinência urinária. Também correto. Também tirada do Harrison. Em relação aos itens subsequentes, falando agora de doenças endócrinas. Os agonistas de GLP-1, usados no tratamento de diabetes e obesidade, provocam, por exemplo, saciedade precoce, ótimo, lentidão de esvaziamento gástrico, ótimo, redução do glucagon, ótimo, e aumento de insulina pós-prandial. Não está aqui, mas são esses 4 efeitos principais. Alternativa correta. Onde é que vocês estudam diabetes, hein, para a Sebrasp? De forma geral, todos os concursos, Brasil, FCC, FGV, Sebrasp, eles adoram as nossas diretrizes, tá? Da Sociedade Brasileira de Endócrino, né, de Diabetologia. Vale a pena ler. Vale a pena não, tem que ler. A resistência à insulina na obesidade é frequentemente associada à dislipidemia, que se caracteriza por elevados níveis de triglicerídeos circulante e nível baixo da fração do colesterol de lipoproteína de baixa densidade. Então, ele quer dizer que você teria um triglicerídeo alto e um LDL baixa. É assim mesmo? Não. Triglicerídeo alto, HDL baixo. Então, marcaria errado. Embora não haja consenso em relação ao manejo do hipotiroidismo subclínico, isso era questão de tempo de cair, tá no material de vocês. Recomenda-se a reposição do hormônio tireoidiano em pacientes grávidas, muito bem, em indivíduos com nível de TSH acima de 10. Correto. E se for um TSH acima de 7 em pacientes com risco cardiovascular alto, também recomenda-se iniciar o tratamento para o hipo subclínico. A tireoidite silenciosa diferencia-se da tireoidite subaguda por ter, além do bócio indolor, VHS elevado e pela ausência de anticorpos contra TPO. Diferencia da tireoidite subaguda. Isso aqui está errado, tá? A própria tireoidite subaguda não tem aumento de anticorpo anti-TPO. Então, isso não diferencia da tireoidite silenciosa, ok? Marcaria errado. Câncer anaplásico de tireoide é considerado agressivo e responde precariamente ao tratamento e está associado a um prognóstico ruim. Correto. Em relação às doenças reumatológicas, julgue os itens a seguir. Presença de anticorpos antistona é mais frequente em pacientes com lúpus fármaco-induzido. Muito bem, do que em pacientes com lúpus sistêmico. Correto. A sacroileite, independentemente de ser radiologicamente evidente, é tipicamente uma manifestação clínica tardia na espondilite anquilosante. Marcaria errado. Sacroileite, você pode às vezes não ter manifestação evidente num raio-x, mas se você fizer uma ressonância, muitas vezes está lá já sinais de inflamação. Marcaria errado. Recomenda-se o tratamento da hiperuricemia assintomática devido ao risco da sua associação em doença cardiovascular e insuficiência renal. Errado, né? Todo paciente com hiperuricemia que você vai tratar. Isso também já caiu outras vezes na Sebrasp.
Comprometimento das vias aéreas superiores é comum em pacientes portadores de granulomatose com poliangiite, granulomatose de Wegener. Correto. Questão boa, questão do bloco 79 a 82. Paciente de 37 anos, HIV-A9, retorna ao ambulatório onde costumava realizar seu acompanhamento, queixando-se de emagrecimento de 4 quilos, febre baixa, sudorese, calafrios noturnos e tosse produtiva. Grande chance de tuberculose. Há um ano, durante o episódio depressivo, acabou interrompendo a TARV e deixou de comparecer às consultas médicas de rotina. Ao exame apresentava-se num bom estado geral, PA de 139/88, frequência respiratória de 24, frequência cardíaca de 90. A partir do caso clínico, julgue. No caso em apreço, recomenda-se o teste de fluxo lateral para a detecção do lipoarabinomanano, o LF-LAN, na urina. No próprio local de atendimento, ponto e vírgula, esse teste, se positivo, indica infecção por tuberculose, podendo o tratamento ser iniciado imediatamente. E aí, pessoal, eu não sei a resposta disso aqui. Eu marcaria errado. Stone marca certo. E estou curioso para saber como a banca vai se posicionar. E isso já te direciona para os próximos concursos. Por quê? A presença do LF-LAN, o LF-LAN positivo, ele te autoriza a iniciar sim o tratamento, você ganha tempo na prevenção, má evolução desse paciente, já iniciando o COX-CYP4, mas você tem que continuar a investigação para realmente documentar a presença de tuberculose. Então, me incomodou ele dizer que indica infecção. Que tem que tratar imediatamente, sim. Mas eu fico seguro em dizer que indica infecção por tuberculose, porque você pode ter um falso positivo, esse paciente pode ser um paciente colonizado, que não tem manifestação evidente, uma tuberculose latente. Então, não sei. Ou marcaria errado ou deixaria em branco, tá? Toda prova Sebrasp, eu me dou ao luxo, sim, de deixar algumas questões em branco. Eu não tenho essa neura de ter que marcar tudo. Questões que eu vejo algum dilema, algum conflito, eu prefiro deixar em branco do que me arriscar. Especialmente se eu tiver com a sensação de que estou indo bem nas outras questões, tá? Então, não tenho essa obrigação de deixar tudo gabaritado. Perfeito? Muito menos deixar muitas em branco. Procura ali um meio termo, 3, 5% das questões deixar em branco é saudável. Caso o paciente seja diagnosticado com tuberculose, deve-se considerar que a rifampicina, droga normalmente utilizada, apresenta interação farmacológica com dolutegravir, de modo que a dose do dolutegravir deve ser dobrada durante o tratamento da tuberculose, até 2 semanas após o término do uso da rifampicina. Perfeito, perfeito. Lembrando que os protocolos, né, as diretrizes brasileiras das doenças infecciosas, de dengue, de HIV, de tuberculose, são excelentes. Doenças sexualmente transmissíveis, tem que ler. Vale a pena a leitura e cai na prova. Caso o paciente seja diagnosticado com tuberculose, a terapia antirretroviral só deve ser iniciada 30 dias após o início da doença, 7 dias após o início da doença. Isso está errado. A fim de evitar a instalação da síndrome da reconstituição imune. Errado. A reintrodução da TARV deve ser realizada após contagem de CD4 e se o resultado for inferior a 350 milímetros, 350 células por milímetro cúbico. Errado. Julgue os próximos itens relativos a dengue, febre amarela e condições pós-Covid. Condições pós-Covid. As condições pós-Covid manifestam-se por uma extensa variedade de sintomas, como névoa cerebral, cefaleia, perda de paladar e de olfato, alteração do hábito intestinal, disfagia, alopecia e distúrbios do sono. Marcaria correto. O tratamento da dengue em pacientes com comorbidades importantes, como diabetes, asma, DPOC ou obesidade, deve se iniciar com hidratação venosa, mesmo na ausência de sinais de alarme. Tá estranho, hein, pessoal? Desconheço essa indicação. Até que se tenha acesso ao resultado do hemograma e, nesse caso o hematócrito esteja normal, indique-se alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial diário.
Muito estranho, marcaria errado. São alterações laboratoriais encontradas em pacientes com forma moderada a grave da febre amarela, leucocitose moderada, elevação dos níveis de PCR, das taxas de TGO e LDH extremamente elevados. Marcaria correto, tá? Isso foi visto muito em epidemias de dengue, de influenza, né? Esse aumento de DHL, não vejo por que motivo a febre amarela seja diferente. Questão mais de feeling, marcaria errado. Marcaria correto, perdão. Para pacientes diagnosticados com dengue, essa questão é maravilhosa. Essa questão, ela caiu em 2024 na Assembleia Legislativa de Tocantins. Eu deixei todos os materiais do médico concursado, porque ela iria aparecer mais cedo ou mais tarde em outras bancas. Está aqui, está bem destacado lá no seu material da Sebrasp e caiu na sua prova. Para pacientes com dengue que sejam usuários de antiagregante plaquetário, para profilaxia secundária de doença coronariana, recomenda-se a manutenção dessa medicação se não houver indícios de sangramento e se a plaqueta estiver entre 30 mil e 50 mil. Correto. Para usuários de varfarina, caso a plaquetometria esteja nesse mesmo nível, recomenda-se a suspensão do medicamento, sendo substituído por heparina não fracionada. Também está correto, pessoal. Está na diretriz de dengue, no protocolo, e está no final do protocolo. Fala do AS, fala das mulheres grávidas, fala do usuário de anticoagulante, e geralmente é uma parte que o aluno não olha. Mas está sendo cobrado por uma banca, naturalmente vai ser cobrada por outras, tá? Então, feeling nosso, resposta correta, estava nos material. Em relação a emergências clínicas, julgue os itens a seguir. Considere que um paciente masculino, negro, com 65 anos, em atendimento no pronto-socorro, e que está se queixando de cefaleia e dispneia intensa. Opa, dispneia intensa. Considere ainda que no exame físico a PA é 185 por 146, então a PA nesse nível com dispneia intensa é uma emergência, né? Emergência hipertensiva. Se observa dispneia, estertores até ápices pulmonares e fundoscopia normal. Então, provável edema agudo de pulmão também. Nesse caso, o antihipertensivo de escolha é anlodipina. Completamente errado. Considere uma paciente do sexo feminino de 59 anos, diabética, tabagista, com história de hemiparesia à direita, afasia súbita e dificuldade de compreensão de comandos verbais há 3 horas. Para ajudar, ela foi submetida a uma cirurgia de revascularização miocárdica há 10 dias, sem intercorrências. Na tomografia de crânio, não se identificou nenhum sinal de hemorragia, mas foi percebido uma grande área hipodensa no território da artéria cerebral média esquerda, compatível aí com os achados do exame físico. Nesse caso, a hipótese diagnóstica é que ela tem um acidente vascular encefálico isquêmico, recomendando-se a trombólise imediata. E aí, pessoal? Uma mulher está tendo um AVC, uma mulher jovem, 59 anos, mas ela fez uma cirurgia cardíaca há 10 dias. Você tem que ser muito macho para fazer uma trombólise, né? Tem que ser muito macho. E aqui entra, isso aqui é difícil demais de lembrar na prova. É uma questão que eu tranquilamente deixaria em branco. Eu não tenho mão no dia a dia com trombólise, né? Apesar de ser hospitalista, mas me incomoda demais fazer esse trombolítico. E essa recomendação, essa contraindicação, na verdade, da trombose, ela é relativa. Ela não é uma contraindicação absoluta. Então, eu não sei o que é que essa banca, o que é que a Sebrasp vai trazer, tá? Questão polêmica e é capaz de estar correta, porque você vai individualizar o caso, tá? O custo-benefício de cada situação. Como é uma coisa relativa, como é que a gente faz? Será que isso não dá para ser anulada essa questão? Porque é uma questão, eu achei extremamente subjetiva. Isso não tem, como é uma contraindicação relativa, isso não está pacificado. Você pode ou não fazer. Questão boa. Suponha que um paciente do sexo feminino de 18 anos seja levado ao pronto-socorro minutos após uma crise de convulsão tônico-clônica generalizada. Suponha que no exame neurológico ela esteja consciente, orientada, sonolenta e refira uma crise
refira crise semelhante a 4 dias, sem fator causal detectável. E crises convulsivas na infância, tendo a última ocorrida aos 14 anos de idade. Então, a menina de 18 anos que tinha convulsão na idade mais precoce, né? A última dela aos 14 anos, e ela teve uma crise nos últimos 4 dias, tá? Vinha sem crise, teve crise nos últimos 4 dias e na admissão. Suponha que ela tenha relatado usar o fenobarbital durante um longo tempo e suspendido há 2 anos. Nesse caso, a paciente deve ser observada de 6 a 12 horas em ambiente hospitalar, submetida a uma tomografia de crânio e, na alta, medicada com anticonvulsivante e orientada a realizar retorno ambulatorial em até 15 dias, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Eu marcaria correto, não conferi se tem essa recomendação do Ministério da Saúde, mas marcaria correto e, importante, conhecer essa diretriz, essa recomendação para as provas seguintes. Ainda dentro desse bloco, no choque séptico, assim como no hipovolêmico, a pressão venosa central encontra-se normal ou baixa e a resistência vascular sistêmica é elevada. Choque séptico, pessoal, a gente tem uma vasodilatação sistêmica. Então, a resistência vascular, ela está reduzida, ela não está elevada, tá? No choque hipovolêmico, tudo bem, mas no choque séptico, não. Errado. Em 10 a 20% dos casos de reação anafilática, as crises são bifásicas, podendo ocorrer sintomas como dispneia, prurido, urticária e angedema aproximadamente 1 hora após a resolução da crise inicial. Marcaria errado. Reação anafilática bifásica foi cobrada em 2024 pelo TST. A banca já cobrou esse conceito de bifásico, de urticária crônica, urticária aquogênica em provas antigas. E essa reação bifásica é geralmente 8 a 10 horas após o quadro inicial, não é 1 hora após, tá? Marcaria errado. Considere que um paciente do sexo masculino com 40 anos, previamente rígido, sem comorbidades, relata uma história de hematêmese e melena 4 horas. Então, hemorragia digestiva alta no cara previamente saudável. Considera-se ainda que após a estabilização hemodinâmica com cristalóides e avaliações da hemoglobina hematócrito, que estavam levemente alterados, ele seja submetido a uma endoscopia digestiva alta, na qual foi descoberta uma úlcera gástrica, classificada como Forrest 2A. Ou seja, uma úlcera hemorrágica com colo vascular visível sem sangramento ativo. Isso está correto, tá? Exatamente a classificação. Nesse caso, é correto realizar a terapia endoscópica e iniciar tratamento medicamentoso com IBP, em bolos intravenoso ou oral em dose alta, seguido de doses altas de IBP por mais 3 dias, 72 horas. Isso está correto. Realizado de modo contínuo e intermitente. Eu marcaria correto. Paciente de 45 anos apresenta histórico de lesões cutâneas recorrentes há 5 anos, caracterizadas por placas eritomatosas e descamativas nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo. Refere prurido ocasional e melhora dos sintomas durante o verão. Lembra muito psoríase. Ao exame físico, eritema bem delimitado e descamação prateada nas áreas afetadas. Vamos lá. Uma síndrome paraneoplásica é um diagnóstico diferencial a ser considerado para o caso clínico em telo. Eu marcaria errado, porque 5 anos de psoríase para ser uma síndrome paraneoplásica, meio estranho. Nesse caso em si, marcaria errado. Lembrando que você tem alguns tumores, principalmente trato gastrointestinal, que tem muita manifestação cutânea, mas há 5 anos, eu marcaria errado. Fenômeno de Koebner, caracterizado pelo surgimento de lesões em áreas de trauma, fortalece o diagnóstico mais provável do caso clínico em questão. É coerente, tá? Sinal de Koebner, você faz um trauma na pele, você replica esse trauma, ele segue o trajeto, né, da fricção da pele. Correto. O referido paciente deve ser rotineiramente avaliado, dada a possibilidade do quadro clínico evoluir para artrite com dactilite. Mais um dado aí para pensar em artrite psoriática e em psoríase, marcaria correto. Presença de prurido ajuda a afastar o diagnóstico de psoríase.
para esse caso clínico, fortalecendo o diagnóstico de dermatite atópica. Errado. Errado. Julgue os próximos itens a respeito de distúrbio do sono. A idade avançada é fator de risco para a apneia obstrutiva do sono. Entretanto, a percepção de que os distúrbios do sono surgem em decorrência do envelhecimento pode dificultar o diagnóstico da apneia em indivíduos idosos. Isso é muito comum, né? Você achar que pelo fato só do paciente ter evoluído na idade, isso é uma justificativa para os problemas de saúde que surgem. Então, a apneia não é natural do envelhecimento, você tem que tratar, né? Tem que se prevenir, correto. Questionários como Berlim e a escala de Epworth, com pontuações alteradas, são suficientes para o diagnóstico de apneia. Errado, são só exames de triagem, que avaliam mal a qualidade do sono, não necessariamente a apneia. A terapia com pressão positiva noturna é um dos pilares do tratamento de apneia, sendo o uso do CPAP uma das principais formas terapêuticas e o uso do BiPAP contraindicado. O BiPAP ele também pode ser usado, pessoal, está errado. O BiPAP ele é excelente nos casos ele é indicado nos casos de apneia central e ele pode ser usado em caso o paciente demanda uma pressão baixa no CPAP, tá? Pacientes que demandam pressões muito altas, o BiPAP não pode ser usado. Está errado. A apneia obstrutiva do sono é uma doença exclusiva dos obesos. Errado. Estamos já no terço final da prova, tá? E aí começa a surgir essas questões de dermato, questão de sono, questão de otorrino, que você já vai estar de saco cheio. Então é a hora de você parar, tomar uma água, ir no banheiro, comer uma barra de cereal e voltar mais tranquilo para a prova. Julgue os itens relativos à patologia do ouvido e aspectos correlatos. Lembrando que você não precisa ter intimidade com tudo isso aqui não, tá? Então tem questões aqui, blocos de questões que você pode ser mais cauteloso se estiver fora do teu contexto. Eu não tenho tanta mão com o otorrino. Então, dependendo aqui do que venha, eu posso deixar em branco sem nenhum remorso. Em casos de vertigem aguda, a presença de nistagmo puramente vertical é sugestiva de causa central, como um AVC, como um acidente vascular cerebral, um AVC, e não periférica, como a labirintopatia. Está correto. O zumbido é um sintoma diretamente relacionado a uma disfunção da cóclea ou do labirinto, não podendo ser causado por disfunções de outros órgãos. Pode, pessoal, de outros sistemas orgânicos. Está errado. O tratamento inicial da labirintite viral consiste em hidratação e repouso, podendo a vertigem ser tratada por períodos longos, de até meses de duração, com antihistamínicos seletivos, como a betaestina, que são seguros no que se refere à inibição da compensação vestibular. Marcaria sim, correto. Labirintite viral, na maior parte dos casos, o tratamento é suporte, sintomáticos, e você pode usar a betaestina, que é um antihistamínico, sim, seletivo, por mais tempo, se necessário. A perda auditiva induzida por ruído é uma forma comum de perda auditiva de mecanismo neurosensorial. Aqui a gente está no contexto do PAIR, que é uma doença ocupacional, geralmente irreversível e caracterizada por danos cocleares. Isso está correto. São as lesões das células ciliares, né, do órgão de corte dentro da cóclea. A audiometria tonal avalia a audição em diferentes frequências, sendo as frequências mais altas, como a de 4 kHz, menos relevantes para a detecção de perdas auditivas precoces. Então, leiam com calma, isso parece estar errado. Você começa a ter, principalmente um exemplo, o país, você começa a ter perda de frequências, né, auditivas mais altas, não percebe e quando vê o dano já está instalado. Então, acredito que sim, essas perdas sejam relevantes para a detecção de uma lesão auditiva precoce. Marcaria errado. Neurite vestibular, diferentemente da labirintite, caracteriza-se clinicamente pela ausência de sintomas cocleares, como perda auditiva ou zumbido. Parece correto, tá? A inflamação do oitavo par dá muita náusea, alteração de marcha, né? Muita vertigem, até às vezes incapacitante, mas não vem com perda auditiva nem com zumbido.
Seguindo, questão rara de hematologia da Sebrae. Sebrae geralmente não cobra hemato. É difícil até conseguir questões de hemato para enriquecer o material. Uma paciente de 45 anos vai à consulta por fadiga, intolerância ao exercício, cefaleia, queda de cabelo e pagofagia há alguns meses. Nega qualquer comorbidade quando questionada. Ao exame físico tem quilate angular, deve ser quelite angular, glossite atrófica, sem outras alterações. O médico solicita exames. Vem um HB de 9,8, hematócrito. Ele não me dá, mas o VCM baixo de 72, um HCM baixo, concentração de hemoglobina baixo, RDW alto, leucócitos normais, plaqueta de 450 mil, presença de células em alvo, reticulócitos baixos e uma ferritina igualmente baixa. A partir desse caso, responda. No caso em questão, seria esperados, em relação ao perfil de ferro, os seguintes achados: saturação de transferrina baixa e TBIC aumentado. Isso está correto, tá? Paciente jovem com uma anemia aqui do ponto de vista clínico e laboratorial sugestivo da anemia ferropriva. A presença de fatores abaixo do limite de referência de hemoglobina, microcitose, hipocromia e células em alvo no esfregaço do sangue periférico, associada a um RDW alto, são alterações esperadas numa anemia por deficiência de ferro. Diagnóstico mais provável para o caso em questão. Correto. Na análise do resultado da ferritina, seus níveis devem ser interpretados com cautela, pois algumas situações podem reduzi-la, tais como inflamação, doença hepática e hemossuderose. Errado, tá? Ferritina aumenta no contexto de inflamação. No caso em questão, o paciente deve ser questionado ativamente quanto à possibilidade de perda sanguínea, perdas menstruais aumentadas e cirurgia bariátrica prévia. Tudo são fatores de risco aí para má absorção de ferro e a perda de ferro. No caso em questão, tem como diagnóstico mais provável uma talassemia, caracterizada pela redução da produção de alfa e beta-globina, contagem de células vermelhas baixas, VCM baixo, RDW aumentado. Quem adora esse tipo de questão é a FCC, tá? Cara da FCC. Um grande diferencial da anemia ferropriva é a talassemia. E o que te ajuda muito no diagnóstico diferencial é o RDW, tá? Na anemia ferropriva está alto, né? Em massas de diferentes tamanhos. E na talassemias o RDW é pequeno, é reduzido. Finalizando, hein? Última página. Paciente de 32 anos, sexo feminino, vai ao médico por cefaleia. Durante a anamnese, ela fala que é uma cefaleia hemicraniana direita, ou seja, unilateral, com piora gradual, pulsátil, de forte intensidade, que piora com a atividade física, associada à fotofobia, e melhora quando ela está no lugar escuro e silencioso. Tudo a ver com enxaqueca, migrânia. Também relata ter esses episódios de cefaleia 13 dias por mês, impactando a sua qualidade de vida. Reporta ainda que, por vezes, precedendo a dor, surgem escotomas, auras, né, com duração até de 60 minutos, irreversíveis após esse intervalo. Além de reportar que sente dificuldade de formular frases. Então vamos lá. A cefaleia apresentada no caso tem como fenômeno fisiopatológico descrito a depressão alastrante de Leão, caracterizada por uma onda neural e despolarização glial que se alastra pelo córtex cerebral, causando a aura, a ativação de aferentes do trigêmeo e alterando a barreira hematocefálica por meio da ativação de mieloproteinases e aumento da regulação. Bonito, hein? Típico da Sebrae, colocar uma questão de fisiopatologia de forma mais rebuscada, complexa. Não domino essa parte, mas para mim está correto. E está no Harrison também. O Harrison traz esse detalhe. O tratamento da crise aguda deve ser feito com oxigênio por meio de máscara 15 minutos. É o tratamento clássico de cefaleias em salva, não de enxaqueca. No caso em questão, uma boa opção terapêutica para o tratamento abortivo preventivo é o uso a cada 15 dias do Erenumab, um anticorpo monoclonal que se liga ao receptor CGRP e o estimula, sendo capaz de modular efetivamente a transmissão da dor trigêmino vascular e inflamação neurogênica. Nova classe aí
de medicações da profilaxia, né? Para enxaqueca. Perfeito, correto. O diagnóstico principal é cefaleia em salvas. Errado. As crises de cefaleia, nesse caso, podem ser desencadeadas por alguns gatilhos, como estímulo visual, jejum, menstruação, privação de sono, uso de álcool, estresse e mudanças de tempo. São gatilhos para enxaqueca. No caso em apreço, indica-se o uso de analgésico não opioide. Perfeito, como ibuprofeno. Caso após 2 horas não haja melhora, pode-se tentar um triptano, como sumatriptano. E se ainda não ocorrer melhora, pode-se tentar a utilização de metoclopramida. Eu faria isso na prática, eu não vejo erro aqui não, tá? Questão mais de feeling, correto. Último bloco de questões, não chute o balde, tenha paciência, se está cansado, realmente pare, vá fazer alguma coisa e volte, mas não perca essas questões. Vamos ler com calma e ver se a gente consegue aqui achar alguma brecha. Os xenobióticos atravessam a membrana plasmática por 3 diferentes mecanismos principais de transporte, conforme suas características físico-químicas. Transporte passivo, transporte ativo, pinocitose. Parece correto. Né? Me parece correto. Coisa de bioquímica básica, né? Na fase de biotransformação, as reações químicas de fase 1 são glicoronização, sulfuração, acetilação, metilação e conjugação com glutationa e aminoácidos, a quais resultam em aumento da hidrofilicidade, ok? E em metabólitos com maior toxicidade. Então, geralmente você tem metabólitos de menor toxicidade, com mais, né, hidrofílicos, que sejam mais fáceis de excretar. Olha o erro. Maior toxicidade que o composto original, pelo caráter eletrofílico, nucleofílico ou radicular. Cuidado. Final de prova, você está cansado. Cuidado. Uma particularidade do processo de absorção de toxina pelo trato digestivo é o ciclo enterohepático, que ocorre quando a substância excretada pela bile, em sua forma conjugada, em contato com micro-organismos intestinais, é degradada, voltando novamente à forma absorvível. Bonito isso, né? Parece correto, marcaria correto. Ok? Muito bem. Espero que tenha dado para passar um pouco na nossa visão de como recuar em alguns momentos na prova, como ser mais assertivo em algumas afirmativas. Não procurem problema em questões onde não há. Fique atento a essas palavras-chave que estão dispersas no meio do texto para vocês coletarem o máximo de pontos na prova da Sebrasp, tá? O material do médico concursado é muito focado, muito enxuto, muito direcionado. Usamos essas referências que eu falei na prova. Então você acaba ganhando muito tempo na hora de estudar. Isso te dá mais, e te permite focar mais em matérias que você não domina, como matérias básicas, português, direito, informática, redação, que é importantíssimo treinar. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.